Curso de Java, aula 36. Essa aula nós vamos dar o meio bem que é SQLite, ou seja, dar toda a introdução para vocês poderem fazer o banco de dados do nosso mail, com protocolo SMTP e POP3, utilizando o banco de dados SQLite e não mais arquivos de texto. Então nós vamos ler e gravar em bancos SQLite via JDBC. O roteiro que vocês vão encontrar e lógica de acesso a bancos de dados nas últimas linguagens de script do mercado aí, C#, o Java, o ASP, o JSP, seja o que for, até o Python, você forma uma URL de acesso que tem o tipo do banco de dados e algum nome e o acessa, um DSN. Depois disso, com essa URL, você faz uma conexão ao banco de dados. Depois disso, você faz um statement utilizando esta conexão. E depois você faz um record set utilizando o statement. Então, é uma cadeia em que um aproveita o produto da etapa anterior. O statement pode ser de consulta, inserção, deleção ou alteração. Não coloquei aí por causa de espaço. O record set é um conjunto de dados obtidos ou alterados ou deletados. Deletado é uma alteração para o estado de não ser mais ativo, não ser mais apresentado. Vamos mostrar o esquema um pouco mais discriminado, né? Então, o que seria a URL? Na URL nós temos em várias dessas linguagens scripts o tipo de acesso, então aqui é JDBC ou pode ser ODBC. Em seguida nós temos o tipo do banco de dados, SQLite, MySQL, PostgreSQL e na frente nós temos o caminho do banco. Quando está na mesma pasta, que é o recomendado, a gente apenas coloca o nome do arquivo e a extensão. Para o caso do Linux, você vai ter um caminho com barra normal, a mesma barra de data. Para o Windows, você vai ter geralmente C2 ou D2 na identificação do drive e aí um caminho com barras invertidas. A conexão, no caso do Java, se faz com um gerenciador de drivers dele, o Driver Manager. E aí você tem o método getConnection que usa essa URL como uma direção. E em seguida você tem o statement, que você pega a conexão obtida anteriormente e utiliza o método createStatement para fazer uma reserva para todo o esquema de acesso, né, de tabela e nomes de campos. E em seguida você tem a parte mais funcional e útil para nós, que é o record set, que é uma função do statement. Ele utiliza o método executeQuery do statement, do objeto statement, e envia como parâmetro SQL da linguagem SQL que vocês conhecem. Uma frase de select, delete, update ou insert, ou então create table. Para nosso primeiro caso, nós vamos ter o quê? Uma listagem. Nós vamos fazer uma seleção no banco e mostrar os registros. É a primeiríssima coisa que você faz para testar suas scripts iniciais de acesso a banco. Com base em um banco que tem uma tabela, que já tem uma estrutura e que já tem dados, você vai fazer a conexão para obter esses dados para ver se você está dominando os métodos. Então agora a gente parte o prático. Nós precisamos importar, eu separei aqui só para vocês entenderem, que eu poderia dar um import Java SQL asterisco. Então nós vamos ter o quê? Quais são os assuntos tratados? Conexão, o gerenciador de driver e as exceções de SQL possíveis. Então vejam bem, eu vou declarar
a classe pública SQLite Cele, que é o mesmo nome aqui do fonte.java. Vou declarar um método aqui estático, o main está aqui embaixo. Vou declarar um método estático para mostrar a vocês que os métodos da classe são estáticos e depois a gente vai se referir a eles. Então, a variável de conexão, ela faz parte aqui da classe connect, tá? Obviamente. Depois, nós vamos ter todo o corpo de tentativa de conexão e de seleção e listação dentro de um bloco try. Por quê? Ele tem que estar submetido ao SQL exception, por isso que nós importamos essa biblioteca aqui. Então, aqui não fugiu do nosso roteiro. Uma URL do tipo string, depois conexão utilizando esta URL, tá? E a classe Driver Manager. Eu apenas aviso aqui, né? Conectou. Depois a gente faz uma frase SQL. O banquinho SQL vai estar também aqui para download de vocês em links do primeiro comentário, né? E ele vai estar hospedado no GitHub. Então, aqui criamos o esquema dessa tabela, que é a parte statement. Não alterou em nada, né? Usamos o verbo create statement. Depois, criamos uma área para record set, que utiliza o statement, o método execute query e o nosso SQL. E aí partimos para o loop nesse record set usando o método next. Então ele fica next, né? Avançando de registro em registro. O SQL é um banco de dados apenas forward, ou seja, você não pode retroceder para ler registro anterior. E aí damos um printf, utilizando coisas de formatação que vocês conhecem de linguagem C, do próprio Java e tal. Então, o record set tem métodos para extração de inteiro, de string, tem de data também. Basta a gente dar aqui o nome do campo, tá? E ele extrai e vai listar na hora que a gente executar aqui para vocês. Bem, se ocorrer exceção, ele mostra a mensagem de exceção. E, terminado esse bloco, o que ele faz? Ele tenta, um segundo nível de try, ele tenta fechar a conexão. Não podemos deixar conexões abertas, senão a pilha fica cheia. E esse comando também, esse método também é submetido, né? Ele depende da exceção do tipo SQL exception. Essa é que pode acontecer. Se der alguma exceção, ele nos exibe uma mensagem. Bem, e quando ele passar pelo método main, que é uma espécie de init aí da classe, ele simplesmente vai chamar connect. Dessa forma, nós escrevemos o programa para estruturar mais, vocês perceberem qual que é a parte principal, o main, né? O ponto de entrada e a utilização de métodos da classe. Tá? Todas devem ser public, static, alguma coisa, ou com retorno de string, ou void, que não retorna nada. Tá? Então, muito simples. O que estende o código são os blocos try-catch. Nosso banco de dados aqui é simples, com a tabela teste que vai ser listada. Vamos dar uma navegada nela. Ó. Aqui estão os registros AA, 1, 2, 3, 4, BBBBB, CCC, DDD. Tá? Apenas letras. Vocês vão ver na listagem, quando nós executarmos o programa. Então, eu fecho aqui. Ele está na mesma pasta do nosso projeto. E então, vamos executar aqui no prompt. Java SQLite Cele. Catapimba. Aí ele nos lista. Vocês viram que ele deu um pequeno delay aí para abrir o banco, abrir o esquema e mostrar. Da segunda vez, ele vai dar tudo mais rápido. Por quê? Porque já foram carregados os esquemas e tal. Então, tudo bonitinho, estruturadinho. Conseguimos sucesso na nossa primeira etapa. Agora o código de inclusão que nós vamos precisar lá para o e-mail. Nós estamos visando um e-mail.
A cada vez que chegar uma mensagem, a gente fazer uma gravação no banco de dados. Então, importamos exatamente as mesmas bibliotecas, poderia ser import JavaSQL asterisco, sem problema. Nome de classe igual ao nome do fonte aqui de texto, né? Depois, declaração de uma variável de conexão. Aí nós vamos, mesmo roteiro, URL, conexão ao banco. Aqui nós temos um pequeno detalhe que é setar o autocomment, ou seja, a atualização automática, como false. Nós é que vamos provocar o commit para a gente ter mais controle do código. A gente emite uma mensagem, conexão ao SQLite estabelecida, criamos pelo método statement, né? Um statement para uma areazinha para nós e passamos o comando de inclusão. Reparem bem, como é uma tabela com chave autonumeração aqui, ó, id, você não pode, ao contrário de outros bancos, deixar de declarar a chave. Então, a gente declara que vai levar um null e ele tem a trigger de autonumeração dentro dele, quando a gente declara que o campo é de autonumeração. Aí, ele executa o statement com o comando execute update, porque vai haver uma inserção ou atualização. Então, a gente precisa executar o método execute update do statement. E aí, fechamos a área statement da tabela e seus campos. E então, nós falamos que queríamos ter controle do commit. Nós damos o commit aqui. E depois, fechamos a conexão. Tudo submetido ao controle de um bloco catch, aqui, para capturar exceção SQL. E no final, quando tudo der certo, né, a gente pergunta se existe ainda uma conexão e a fecha. Se não, se ocorrer qualquer coisa, ele nos mostra uma exceção. E o método main, que é o disparador do funcionamento da classe, ele chama este connect aqui da nossa classe, que é tudo isso que eu descrevi para vocês agora. Bem, navegando aqui pela nossa tabela no banco SQLite, nós temos a A, B, B, B até a letra D. 4 registros, ou seja, o id vai de 1 a 4, por coincidência. Quando deletar, o id não vai ser mais um indicativo, né, para a gente ver quantos registros tem. Tá? Se você deletar qualquer um deles aqui. Então, nós vamos inserir alguma coisa depois de DDD. Nós vimos no fonte que vai ser inserido um registro para facilitar a visualização com EEE. Fica mais fácil a gente ver o produto. Já compilamos, substituindo a última DDD por EEE. Tá? Compilamos aqui com Javac e vamos executar. Pronto, conexão foi estabelecida. Bom, o banquinho está aberto aqui. Foi dado um autocommit. Só que o SQL Manager aqui, o SQLite DB Browser, ele precisa ser informado disso. Então, vamos atualizar? Beleza. Apareceu o EE aqui. Então, nós temos 2 códigos funcionando perfeitamente. Então, nós já sabemos selecionar registros e inserir registros dentro de um banco SQLite com Java e o JDBC. Precisamos esclarecer onde é que nós vamos obter esse JDBC. Então, ele está aqui, ó, o arquivo jar do SQLite jdbc.jar. E eu obtive a partir dessa pesquisa, JDBC SQLite Download. Viva a comunidade livre, porque eles têm de tudo e facilita a nossa vida. O link que eu utilizei foi esse. Conecto a SQLite Database e use JDBC Driver. Vem do SQLite Tutorial. Eu preferi esse porque está diretamente associado ao desenvolvimento do SQLite.net. Né? Então, eu baixando e colocando aqui na pasta, para compilação, tá? Ele vai achar as classes, ele procura aqui no próprio diretório. Se você quiser garantir
você dá o comando aqui, ó, javac na hora da compilação, -cp, e entre aspas você bota os caminhos possíveis. Ponto. Seria o caminho do diretório corrente, da pasta corrente. Aí 2 pontos, outro caminho. Aí eu dou sqlite.jdbc.jar. Se tivesse mais alguns jar, eu daria 2 pontos e o nome de cada um, .jar. É assim que se faz, correto? Então eu compilo, executo e tudo corre às mil maravilhas. É só assim, é muito simples. Dessa forma, dado tudo isso, vocês estão com todo o conteúdo para ter o JDBC, para poder fazer seleção e inclusão no banco e também tem o banquinho montado aí, SQLite. Outras dúvidas a respeito do SQLite é só ver as playlists aqui do canal que esclarecem isso. E dessa forma, nós poderemos continuar com o nosso projeto do Mail Server, agora dirigido a bancos de dados. Muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o fim da aula 36.